O livro do profeta Malaquias. Ele viveu cerca de 100 anos depois que os israelitas regressaram do exílio babilônico, e a sua mensagem foi dirigida às pessoas que estavam morando em Jerusalém já há algum tempo. O templo tinha sido reconstruído e as coisas não estavam indo bem. Basta lembrar as histórias de Esdras e Neemias. Agora, quando os israelitas regressaram do exílio, as suas esperanças estavam bem altas. Eles iriam regressar e reconstruir as suas vidas e o templo, e todas as grandes promessas dos profetas se tornariam realidade. O Messias viria e estabeleceria o reino de Deus sobre Israel unificado e sobre as nações, e traria justiça e paz a todos. Mas não foi isso que aconteceu. Os israelitas que repovoaram a cidade foram tão infiéis a Deus quanto seus ancestrais, o que resultou em pobreza e injustiça. E assim, em Malaquias descobrimos o quão corrupta esta nova geração tinha se tornado. O livro foi concebido como uma série de disputas, e a maioria das sessões começam com Deus dizendo algo, fazendo uma reivindicação ou uma afirmação. E Israel discordará ou questionará a declaração de Deus. E Deus responderá e oferecerá a última palavra. Isso aconteceu 6 vezes. Nas primeiras 3 disputas, Deus expõe a corrupção de Israel, e nas últimas 3 ele confronta a sua corrupção. E a impressão geral que você tem desses argumentos e disputas é que o exílio fundamentalmente não mudou nada nas pessoas. Os corações de Israel são tão duros quanto sempre. A primeira disputa começa quando Deus diz que ele ainda ama o seu povo da aliança, apesar de seus fracassos. E Israel contesta a Deus rudemente, dizendo: "Como você tem nos mostrado amor?" E assim, Deus os lembra de como ele graciosamente escolheu a família de Jacó como seu ancestral para se tornar o portador das promessas da aliança de Deus, em vez de Esaú, seu irmão, e a família que veio dele, que eventualmente veio à ruína. Lembre-se das histórias de Gênesis e do livro de Obadias. Assim, desde a primeira disputa, Israel é exposto com suspeição, duvidando do amor e da fidelidade de Deus. A segunda disputa expõe um problema com o segundo templo de Israel. Deus acusa o povo de desprezar e profanar o templo. E o povo dispara de volta: "Como temos te desprezado?" E assim Deus responde enfocando as pessoas, como elas são desonestas e trazem oferendas vergonhosas de animais doentes que mostram que eles não valorizam ou honram o seu Deus. Mas não são só as pessoas, são também os sacerdotes que administram o templo. Eles não apenas toleram, como participam dessas formas corruptas de adoração. De cima para baixo, o povo de Deus provou ser infiel. Na terceira disputa, Deus acusa os homens israelitas de traição contra ele e as suas esposas, que eles, é claro, negam. E Deus expõe a combinação tóxica da idolatria e do divórcio que está acontecendo. Vocês têm homens israelitas que se casam com mulheres não israelitas e adoram os deuses ancestrais de suas esposas dentro dos seus lares. Lembre-se da história de Neemias, capítulo 13. E assim Malaquias conecta isso a uma onda de homens se divorciando de suas esposas sem qualquer razão. E as esposas não ligam para isso. E Malaquias diz: não, é uma traição à sua aliança com Deus. E assim, Malaquias transita para o segundo conjunto de disputas que confrontam a rebelião de Israel. A quarta disputa começa com os israelitas acusando Deus de negligência, dizendo: onde está o Deus de justiça? E eles veem a injustiça e a corrupção em abundância e Deus parece não fazer nada. Então Deus responde dizendo que ele enviará um mensageiro que irá preparar o povo para o retorno pessoal de Deus no dia do Senhor. Ele virá como fogo para purificar o seu povo e remover a idolatria, a imoralidade e a injustiça sexual, para que somente os fiéis remanescentes possam se tornar o seu povo. Na quinta disputa, Deus chama o povo para voltar-se a ele. E as pessoas dizem: como podemos voltar atrás? Deus confronta o seu egoísmo. Ele mostra como eles pararam de oferecer o dízimo dos seus rendimentos para o templo. Agora, essa palavra dízimo significa apenas 1/10. É a quantia do rendimento e fruto do seu trabalho que os israelitas deveriam doar anualmente para apoiar o templo e os seus sacerdotes. Essa prática é apresentada em diferentes partes da Torá. Agora, sabemos através de Malaquias e do livro de Neemias que as pessoas estavam negligenciando essa responsabilidade. E assim o templo caiu em desuso. E Deus os confronta. Ele diz que quer abençoá-los com abundância, mas somente se eles forem fiéis. Na disputa final, as pessoas acusam Deus e dizem que é inútil servi-lo. Eles veem pessoas más e orgulhosas tendo sucesso na vida e Deus não faz nada. E a resposta de Deus pela primeira vez no livro não é um discurso, mas sim uma pequena história sobre os fiéis remanescentes de Israel. Pessoas que temem o Senhor e amam se reunir e falar sobre como honrar a Deus e servi-lo. E assim, Deus ordena que um pergaminho de memória seja escrito para essas pessoas, para que possam ler o pergaminho e se lembrar do caráter e das promessas de Deus.
Malaquias aqui reflete sobre o dom divino das Escrituras, como elas nos apontam para o passado para lembrar o que Deus fez para inspirar fidelidade e esperança para o futuro, o que leva à conclusão do livro. Ele capta e desenvolve as imagens da quarta disputa sobre o dia do Senhor que está próximo, mas elas se desenvolvem ainda mais. Ele diz que Deus designou um dia de purificação do julgamento que consumirá os iníquos dentre o seu povo. Mas o que a conclusão acrescenta é o futuro dos fiéis remanescentes, porque para eles o dia do Senhor não é uma ameaça, é motivo de alegria. Será como os raios do sol nascente que trazem cura e vida e esperança para o futuro. E assim, as disputas de Malaquias chegam ao fim. Mas há algo a mais nesse livro. Os 3 últimos versos não fazem parte das disputas e, na verdade, são um apêndice final, trazendo o fechamento não apenas para Malaquias, mas para toda a coleção da Torá e dos profetas. Então, primeiro, o leitor é chamado a lembrar da lei, ou da Torá, do meu servo Moisés. Isso lembra a história e as leis da aliança que você encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas então ouvimos esse resumo dos livros dos profetas. Vou enviar o profeta Elias antes do dia do Senhor, que restaurará os corações do povo de Deus. Portanto, essa conclusão resume a Torá e os profetas como uma história unificada que aponta para o futuro. Israel foi redimido por Deus e eles o traíram através da sua rebelião e corações duros, quebrando as leis da Torá. Mas as Escrituras antecipam um dia futuro, quando Deus enviará um profeta, um Moisés, um novo Elias, que restaurará o povo de Deus e curará os seus duros corações. Lembre-se de todas as promessas de Deuteronômio, Jeremias e Ezequiel. E assim, esse apêndice final apresenta as Escrituras como um presente divino para ler, ponderar e orar. Eles dizem a verdade sobre a condição humana, sobre o nosso egoísmo e o nosso pecado, mas também anunciam a promessa de Deus de que um dia ele enviará um mensageiro e depois compareceria pessoalmente para enfrentar o mal, restaurar o seu povo e trazer a sua aliança. E é dessa esperança futura de que tratam Malaquias, a Torá e todos os profetas.